concorrência em medicina foi 52 candidatos por vaga. Ou seja, mais concorrido do que a maratona de Tóquio. Porque Tóquio, lá na maratona, eram 106 concorrentes para 3 vagas, deu 35 candidatos por vaga. Medicina é mais concorrido do que a Olimpíada. Então, numa concorrência dessas, eu entendo o seu medo de fracassar no Enem. Chega um momento na jornada de preparação para a medicina que dá um nó na garganta. Você tem medo de fracassar. Você tem medo de todo o seu esforço ser em vão e você não conseguir ser aprovado. Você sente que não é capaz de aprender tanto conteúdo, de dar conta de tanta coisa. Sim, o Enem não é uma prova de leitura e interpretação de textos, é uma prova que exige bastante conhecimento. Você também passa por momentos em que muitas pessoas de sua família ainda fazem aquela perguntinha. E aí, fulano? E aí, fulana? Será que esse ano você vai passar no Enem? Isso é quase uma facada em você. Porque você percebe, no olhar dessa pessoa, que diz amar você, que ela não lhe acha capaz de ser aprovado. Ou então, tem aquela pessoa que sempre te dá, não, você vai passar, você vai passar. E você fica assim, poxa, essa pessoa me diz isso e nem sabe como é que eu tô. Nem sabe como é meu rendimento. E nesse sentimento todo, você de repente se pega a pensar, será que eu vou passar? Ou eu tô romantizando que eu tô aprendendo? Será que eu tô aprendendo mesmo? Inclusive há dias que você acorda animada, organiza a mesa, meu cronograma é esse. Aí você de repente esbarra naquelas questões da prova de ciências da natureza, umas de física, umas de química, umas palavras na de biologia, em que você lê a letra A, B e a C e não sabe direito o que é que elas estão dizendo, porque tá parecendo tudo certo. E você se questiona a sua capacidade de aprender. Aquela sensação de impotência. E tudo isso vai te gerando medo. E esse medo, ele é paralisante. Eu sei que ele é paralisante. Dói teu estômago. Tem hora que dói o teu corpo. Mas eu quero te dizer que você pode passar, sim, ainda esse ano. Depende de você avaliar como está a sua jornada de estudos e não cometer erros que eu sei que existem e que lhe distanciam da sua aprovação. Agora, neste momento, não tem nem ninguém aprovado, nem ninguém reprovado, inclusive você. É um momento de jornada. E o que eu quero te dizer é que esse medo seu de fracassar e de não ser aprovado é porque provavelmente você não tem planejamento nessa jornada. Você tem feito as coisas assim, acho que tá certo, acho que vai dar certo, mas não é bem assim. Um atleta, para ele ser medalhista olímpico, ele planeja as horas de treino, as horas de descanso, a alimentação, a participação em competições para ele se acostumando com o ato de competir, para avaliar os resultados na competição, para achar os mínimos erros e corrigi-los antes de chegar lá na Olimpíada. Isso faz o atleta chegar bem e ter a real possibilidade de conquistar medalha. E até conquistar medalha.
Ele sonha com ouro, mas a prata, a de bronze, ainda bem-vinda. Porém, seu quarto lugar não é pódio, não serve. Eu estava aqui pensando, na última Olimpíada de Tóquio, eram 36 esportes, 47 modalidades, mas 36 esportes diferentes. Um desses esportes é a maratona. Como a maratona é uma única prova, sem eliminatórias, eu vou usar a maratona aqui como exemplo para você. Em Tóquio, na maratona, participaram 106 maratonistas de 46 países. E nessa competição, então, 3 ganham medalha. Então, dos 106, 3 vão ter pódio, 103 serão reprovados do pódio. Mas na hora lá que tá todo mundo na largada, como são 3 possíveis vagas, os 106 maratonistas dos 46 países dá uma concorrência aí de 35 candidatos por vaga. Isso. Ou melhor, 3 vitoriosos e 106 que não deram talvez o seu melhor, ou o seu melhor não foi suficiente para o pódio. Até deu o seu melhor, mas o pódio não foi suficiente para o pódio e eles fracassaram. Haviam 3 brasileiros, inclusive, em Tóquio. E esses 3 brasileiros, não é 3 de cada país, não. É só quem consegue o índice olímpico em outras maratonas, tá? Esses 3 brasileiros são maratonistas de destaque. É nossa elite nesse esporte. E para eles serem elite nacional e atingirem lá o índice olímpico, eles se prepararam mais de um ano. E mesmo assim não ganharam medalha. No Enem Sisu é assim também. Às vezes você se prepara o ano inteiro e pode não ganhar medalha. A concorrência em medicina foi 52 candidatos por vaga. Ou seja, mais concorrido do que a maratona de Tóquio. Porque Tóquio, lá na maratona, eram 106 concorrentes para 3 vagas, deu 35 candidatos por vaga. Medicina é mais concorrido do que a Olimpíada. Então, numa concorrência dessas, eu entendo o seu medo de fracassar no Enem. Para você diminuir esse medo, você precisa ter um planner anual. Um planner, que é uma maratona. Um planner semanal. As horas de estudo, de descanso, técnicas eficientes de estudo, estratégia de prova, lazer semanal, atividade física. Tudo isso vai fazer você ser um atleta de elite para você competir bem no Enem Sisu ou em outro vestibular que você queira. Você pode sim lutar para ser aprovado, mas no Enem Sisu ele é uma maratona. Ele não é uma corrida de 100 metros. Maratona tem que se ter estratégia. Tem hora de acelerar, tem hora de reduzir a velocidade. Tem hora de guardar energia para a reta final. Como é que você tá agora? Agora, nesse momento de recesso de cursinhos, você tá acelerado? Ou você tá no momento de poupar energia? Reflita sobre sua jornada. Às vezes, chega lá no dia da prova do Enem e você pode não se dar bem. Você pode se dar bem, você pode não se dar bem. E você esquece que você foi cometendo pequenos erros ao longo do caminho que foram atrasando a sua aprovação. Mas lembre, o Enem Sisu é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. Maratona é estratégia, não é só velocidade. Numa corrida de 100 metros, você explode toda a força muscular em segundos. O Usain Bolt da vida. O Enem Sisu não. Ele é maratona. Não é uma corrida de 100 metros. E eu preciso que você internalize um sentimento.
seu maior concorrente não é seu colega, é você mesmo. Quando você estuda do jeito errado, quando estuda sem planejamento. Eu vou te explicar um erro extremamente grave que possivelmente você cometeu ou comete e nem sabe que está cometendo. Um deles é estudar demais e dormir de menos. Isso. Estudar muito faz você viver um processo que a ciência chama de sobreaprender. Imagina que você tem uma lista de 30 questões de juros e porcentagem, um conteúdo lá de matemática que vai ter Enem, né? A gente tem certeza que vai cair questão de juros e porcentagem. Aí você resolve 15 questões, está até um pouco cansado já. E aí você vai conferir o gabarito, você acertou 12 questões. Errou as últimas 3 em pequenos detalhes de multiplicação, de sinal, essas coisas. Até porque você estava cansado. E aí você se culpa por esses 3 erros e acha que só pode considerar que aprendeu se fizer todas as 30 e não errar nenhuma. E lá vai você exausto, você exausta, fazer até a questão 30. Tempo desperdiçado. Viver um sobreaprender. Fazer 10 questões e ter dominado o assunto com um outro erro. Tipo, acertei 8, errei 2. Já era suficiente. Você poderia ter parado às 20 horas, 21 horas no máximo, e às 22 está dormindo. Mas você foi até 23h30 para poder fazer aquelas outras 15 questões. Foi dormir agitado, só conseguiu adormecer meia-noite. Acordou 6 da manhã, porque seu cursinho iniciava a aula às 7. Você acordou exausto para ir para o cursinho ou para ir para a sua escola. A aula iniciou às 7. Você está lá presente de corpo. O cérebro ainda está dormindo. Pois como você dormiu apenas 6 horas durante a noite, não descansou o suficiente. Isso prejudicou, inclusive, os assuntos que você tinha estudado de geografia, de história, lá no seu dia de estudos, porque durante a noite, tudo que você estuda durante o dia, ele vai para a memória de longa duração. E como você não dormiu o tempo suficiente, os processamentos de conhecimento entre memória de curto prazo e memória de longo prazo não aconteceu. Totalmente. Aí, vamos lá, tá lá você no cursinho ou na escola, tá lá você exausto para assistir 5 ou 6 horas de aula de 3 disciplinas diferentes. E você tá lá ó, com pensamento lento, cérebro cansado, tenta tomar café energético, nada resolve. E você naquele dia está aprendendo 30% do seu 100%. Porque você viveu no dia anterior uma experiência de estudo inútil, de sobreaprender. Experiência de estudo inútil. Não é quantidade de estudo, é qualidade de estudo. Provavelmente, você... Pronto, aqui eu gostei que tem gente aqui, ó. A Mari Braga disse eu, o Henrique disse eu, Clara disse eu, tá? O pessoal tá sumindo, sim, porque, ó, não adianta a gente mentir pra gente mesmo, não. Então, é um assunto, tem uma lista de 30 questões, precisa mesmo as 30 daquele mesmo assunto? Você tem que trabalhar com planejamento, com organização, para fazer tudo quando o seu cérebro ainda tem performance de aprendizado. Se não, é sobre aprender. E sobre aprender não gera aprendizagem. Gera cansaço cerebral e lhe tira momentos importantes de aprendizagem que você viveu durante o dia. Está atrapalhando tudo, bagunça tudo. Você vive o mito do fera comedor de livro.
eu preciso lhe dizer a verdade. O que vai determinar a sua aprovação nessa jornada é estudar organizado, não é estudar muito. São processos bem diferentes. Eu sempre digo você só deve se jogar nos exercícios quando você tem um pouco de domínio teórico. Senão, a cada questão que você vai fazendo, em vez de ir construindo confiança, moeda no seu cofre da autoconfiança, você vai se decepcionando. Então, a gente tem que... Sabe essa moda de estudar só por questões? Pode até ser, mas para quem tem domínio teórico, as questões são, imprescindíveis, mas não pode ser só questão, principalmente quando tem lacuna teórica. A única forma de você combater o medo é você ter planejamento de jornada, tá? Trabalhar com planejamento. Porque quando você trabalha com planejamento, com horário de estudo, horário de descanso, não viver sobre aprender, viver o aprender, tá? Usar a estratégia correta, testar a estratégia de simulado, que não tem uma única estratégia. Eu tenho alunos que usam estratégias diferentes e todos se dão bem. Cada um vê sua estratégia. Cada um lapida sua estratégia. Esses dedinhos da minha mão, eles são diferentes pra gente sempre lembrar que existe diversidade genética na espécie, no cérebro. Nem todo mundo, não existe um único jeito de aprender, não existe uma única forma de fazer simulados, mas existe sim organização. Isso é a única macroestratégia que vai permitir você trabalhar, estudar organizado e ir deletando o medo.